con este piano hermoso que posponemos un ratito, y Marcos. Pequeñas cosas. Fantástico. Lo recibimos así. Es nuestro pequeño homenaje al doctor Ricardo Antunes. Él es doctor en sociología, ampliamente reconocido a nivel mundial, Marcos, en el campo de la sociología del trabajo, profesor universitario, Brasil, Portugal, Venecia, qué sé yo, en todos los lados. Ha impartido cursos en nuestra América, su epicentro es Brasil, por supuesto, en Europa, en China, en India, que de paso leía para poder saludarlo y estar más o menos a la altura de preguntarle, que dicen por ahí hace un tiempo que China es el lugar donde más paros hay. Ahora después en algún momento se lo voy a preguntar. Bueno, y además el 10 de junio se le confirió aquí en Rosario, en nuestra Universidad Nacional de Rosario, el título Doctor Honoris Causa. Impulsaron esta candidatura además intelectuales de todo el mundo, organizaciones sociales, sindicales, académicas. Bueno, lo saludo, tiene infinidad de libros, Adiós al trabajo, Los sentidos del trabajo, y vino a presentar, Marcos, el último libro acá en Rosario, que además es con una edición rosarina, El privilegio de la servidumbre, proletariado en la era digital. Doctor Antunes, buenos días. Buenos días, un placer hablar con ustedes. Gracias, igualmente, y felicitaciones por esta carrera inmensa que usted viene llevando a cabo y por su reciente, supongo que un galardón más, ser doctor honoris causa de nuestra universidad. Sí, muy honor recibir ese título. Yo estuve en Rosario a primera vez en 2004, 2003, 2004, después volví muchas veces para ministrar cursos, conferências, mas esta vez foi muito especial, porque este é um título muito importante. Estou muito contento de poder ter este reconhecimento por parte da Universidade de Rosario, na Argentina. É uma grande satisfação para mim, de fato. Justamente empezamos por esto último, doctor, su último libro, usted ahí presenta de alguna manera la situación inédita que se está viviendo con la afluencia de las extremas derechas. Usted lo focaliza en su país con Bolsonaro, pero vemos con Trump, vemos con Milei, vemos con Erdogan, es decir, va sumando la extrema derecha situaciones que entiendo van degradando las conquistas más conocidas en el derecho laboral, y además se le agrega otro tema que es la presencia de lo digital, de la inteligencia artificial y demás, ¿no? ¿Cómo acomodarse el sindicalismo, cómo acomodarse el trabajador a esto? Mira, es exatamente esta la situación. Nosotros vivimos en el mundo un cenário de crise profunda. Eu, quando cheguei ao hotel para repousar, mirei a televisão e estávamos vendo um conflito, agora muito profundo, muito perigoso, entre Israel e Irã. Né? Este é mais uma expressão deste mundo que estamos vivendo, que é um mundo muito complexo. E quais são as origens deste processo? Nós estamos vivendo uma crise muito profunda, que em verdade começa em anos 70, depois temos a crise em 2008, 2009, depois a crise do Covid e agora esta situação. O que tivemos nesse período? Dois grandes movimentos, podemos dizer assim. No plano vamos dizer assim, do mundo, da produção, do mundo da indústria de serviços, uma monumental expansão das tecnologias de informação e comunicação. Há 50 anos atrás não conhecíamos algoritmos, não conhecíamos inteligência artificial, não conhecíamos celular, para dar alguns exemplos, e hoje, né, tudo, digamos, em a produção do mundo gira em torno das tecnologias de informação e comunicação. Pero há um problema. As tecnologias de informação e comunicação não estão sendo conduzidas para beneficiar a humanidade em geral como primeiro ponto. As tecnologias estão sendo criadas e desenvolvidas para enriquecer grandes grupos econômicos que se utilizam desta tecnologia
de modo a ser com que a sua riqueza, por parte de grupos, grandes grupos corporativos, grandes empresas, possa se tornar ainda maior. E o que nós estamos vendo é que, paralelamente a essa expansão tecnológica, há um processo muito profundo de degradação do trabalho. Por exemplo, em las plataformas digitais, sejam elas a Uber, a Amazon, a Airbnb, todas elas, o Orkana, o que nós outros percebemos? A tecnologia, os algoritmos, a inteligência artificial está sendo, digamos assim, desenvolvida e, em contrapartida, temos cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras sem direitos, trabalhando muito, como se fora empreendedores, como se fora autônomos, mas esta não é a realidade. Não são empreendedores, não são autônomos. Nós sabemos que quando se trabalha 10, 12, 14 horas por dia intensamente como repartidor ou como motorista de Uber ou em qualquer outra dessas profissões, dessas atividades plataformizadas que se ampliam, a realidade de trabalho tem sido a destruição de seus direitos. Claro. Ou seja, a classe trabalhadora, os sindicatos lutaram por décadas e por séculos para conseguir uma jornada, por exemplo, de 8 horas, o descanso semanal, as vacações, e hoje muitos trabalhadores e trabalhadoras mais jovens que passam a trabalhar em essas grandes plataformas não conhecem esses direitos. E, paralelamente a isto, há também um processo de, digamos assim, expansão da extrema-direita em el cenário mundial, né? E esta extrema-direita usa todo o aparato informacional, tecnológico, digital, como nós estamos vendo hoje Trump a ser, né? Em direção de avançar as suas propostas. Então, é uma combinação muito perigosa, é uma articulação entre extrema-direita e plataformas que crescem. Mira em la posse de Trump, quando foi eleito, poucos meses atrás, nós tínhamos os principais nomes, Elon Musk, Jeff Bezos e muitos outros, dando suporte em aquele momento, dando suporte fundamental a Trump, o que mostra que a situação é muito perigosa. Claro, fíjese, doctor, aprofundada del trabajo. Sí, claro, sí. Fíjese que va en paralelo, ¿no? Porque usted mencionó a Elon Musk, a Bezos, por ejemplo, que también horadan nuestro oficio del periodismo, porque hemos visto cómo Jeff Bezos ha comprado y ha cambiado la postura, por ejemplo, del Washington Post, ¿no? Entonces, van de la mano las libertades o los cambios que se vienen realizando tanto en la cuestión netamente laboral como también en la cuestión de la libertad de expresión. Sí, es verdad, porque esses grupos não são grupos, digamos assim, neutrales, que querem a liberdade efetiva para a humanidade. São grupos muito poderosos que querem ampliar a sua riqueza, que é incalculável hoje. Hoje há no mundo um número pequeno de, eu diria, não sei se pode falar assim em espanhol, de trilionários, mais que bilionários, claro. Né? E isto caminha paralelamente a seu controle, a seu comando, a seu projeto. É por isso que estamos vendo o ressurgimento do neofascismo em tantas partes do mundo. Estamos vendo o ressurgimento de movimentos nazistas em muitos países da Europa, mas é preciso também mostrar, e eu creio que isso seja muito importante, que há também uma retomada das lutas sociais. Estamos vendo, por exemplo, que em Los Angeles, em função do massacre dos imigrantes, da expulsão brutal, houve lutas importantes nos últimos dias, porque a população não vai aceitar tudo o que vem como se fosse uma obra natural. Então, entramos numa fase de muitas tensões sociais e, inclusive, de
de risco de guerras que podem nos levar a uma terceira guerra mundial. Ou seja, é o mais difícil período da história do capitalismo desde seu início em medianos y meados de los siglos XVIII. Y en el medio de esto usted dice, como, bueno, por ahí algunos también sostenían que estábamos a los albores de una tercera guerra mundial. ¿Qué puede hacer el sindicalismo? ¿Cómo debiese ser el nuevo, tal vez, derecho de huelga? No sé cómo usted lo vea eso. Mira, los sindicatos no es la primera crisis que vivieron. Uh-huh. Quando del ciclo XIX se cambiou para o ciclo XX, o ciclo XX começou com a Ford em los Estados Unidos, criando um novo sistema industrial imenso, com fábricas muito grandes, quando se gestou aquilo que os italianos gostam de chamar de obrero massa, operaio massa. A classe trabalhadora, por exemplo, a Ford tinha milhares de trabalhadores dentro. E os sindicatos do século XIX eram sindicatos mais chicos, que estavam preparados e representavam pequenas e médias empresas. E, de repente, tiveram que organizar-se uma estrutura sindical mais ampla, não é? Mais verticalizada, por exemplo, mas de modo a compreender como organizar uma fábrica como a Ford, ou lá como a General Motors, ou como a Fiat, e assim por diante. O que passa hoje? Há um câmbio muito profundo. Por exemplo, os repartidores, vamos citar esta categoria, se expandem em todos os países do mundo. Eu viajo o mundo inteiro por conta das minhas atividades e você pode encontrar na Índia, na China, na Inglaterra, na Itália, em Brasília, em México, onde vá. E que passa? São trabalhadores e trabalhadoras, em sua maioria mais jovens, os repartidores, são mais individualizados e não têm estrutura sindical, não têm representação sindical, não têm, digamos assim, formas de organização e, em geral, os repartidores são jovens ou que estavam em outras profissões e perderam o emprego ou estavam na informalidade. Os sindicatos estão, portanto, não sei se pode dizer assim, desafiados, têm que compreender o que eu chamo a nova morfologia do trabalho. Têm que mudar uma vez mais. Não pode ser mais sindicatos verticalizados, pensando para fábricas com 10, 20, 30 mil obreiros, mas o sindicato tem que ser mais horizontal, compreender mais a heterogeneidade da classe trabalhadora. São homens, são mulheres, são blancos, são negros, são imigrantes, são jovens. E compreender esta nova morfologia, este novo modo de ser da classe trabalhadora é muito importante. Faço uma última nota breve. Eu não creio que os sindicatos vão desaparecer. Muitos diziam os sindicatos vão desaparecer. O meu primeiro livro eu publiquei em 1980, exatamente assim. É um pequeno livro que vendeu muito em muitas coleções. Eu chamava O que é o sindicalismo. Muito bem, eu creio que os sindicatos estão agora desafiados a se reinventar. Né? Como é representar milhares de trabalhadores repartidores, homens e mulheres? Como é representar trabalhadores em plataformas que não têm experiência sindical? Como é representar a nova indústria do mundo da chamada indústria 4.0, que há muito robô, muita máquina automatizada, pero há também trabalhadores. Claro. A representação desta é muito importante e há algumas experiências no mundo que vale a pena mirar e acompanhar, porque está havendo um novo câmbio e uma nova reorganização para um novo tipo, digamos así, de sindicalismo de clase. Claro. Lo escuchamos acá en la mesa con mi compañero, con Marcos, y mientras usted habla, decíamos, bueno, ya usted allá por principios de este siglo, en 2013, 2015, por ahí, planteó la uberización, ¿no? Y escuchando con esta reinvención que deben hacer los sindicatos, me decía Marcos, ¿será por empresa? Y yo lo escuchaba a usted y pensaba, y no, porque todo lo tecnológico ya no es por empresa. ¿Cómo imagina usted el sindicalismo y esta nueva representación? Mira, eu vou dar um exemplo concreto
está ocorrendo em Brasil, né? Sí. Quando houve o surgimento do trabalho em plataformas, que eu prefiro definir como uberização, eu defino como uberização não porque são todos iguais, mas também falávamos em passado, ou recente ainda, de trabalho taylorista e fordista, trabalho toyotista. A Uber foi a primeira que se tornou mais conhecida mundialmente. Não foi a que nasceu primeira. A Amazon, por exemplo, nasceu primeiro que a Uber. Mas o que se passa? Né? Há hoje em Brasil, e certamente acá em Argentina, como também nos Estados Unidos, ou em la China, ou em la Índia, né? Muitas plataformas que fazem, digamos assim, são plataformas que contratam, entre comillas, repartidores para entregar alimentos, por Mercado Livre, Amazon e tantas outras, né? Para entregar alimentos, a entregar comidas, entregar produtos que se compram nos mercados, etc. Hoje, a organização não pode ser de la Uber, porque há Uber, há Amazon, há Pedido Já, em Brasil há iFood, em Inglaterra, Estados Unidos, há Glovo, Deliveroo. Então, é preciso pensar muito mais na organização de los trabalhadores que são, por exemplo, repartidores. E em Brasil, há pouco tempo, no início dos anos 20, agora, 21 a 22, nasceu, depois de muitas experiências pequenas, há sindicatos, há pequenos grupos de trabalhadores autônomos, mas nasceu uma aliança nacional de los repartidores de aplicativos. Em português chama-se assim, Aliança Nacional dos Entregadores de Plataformas de Aplicativos. Chama-se ANEA, Aliança. E hoje teve um papel muito importante em la huelga, no break de los apps, como é chamado em Brasil, que ocorreu em 31 de março e 1º de abril. E sabe por que, Hermínia, eles definiram 1º de abril como segundo dia de huelga? Porque 1º de abril em Brasil é o dia de la mentira. E que significa dizer, os trabalhos deles não são maravilhosos, os trabalhos deles não são empreendedores, autônomos, há uma proletarização ilimitada, sem direitos, onde mais de um por dia morre em la cidade de São Paulo de acidentes de motos. Então, nasceu uma aliança nacional que hoje digamos assim, consegue representar os trabalhadores. É uma experiência nova, e não é por empresa, é por el conjunto da categoria, compreende? Porque não é possível organizar por empresa. Por eso usted está hablando introduce el nuevo concepto de ampliación de la clase trabajadora, por esto que nos acaba de explicar. Sim, o meu livro, que acaba de ser publicado aqui em Argentina, pela Edições Pro História, né? Eu procuro mostrar, chama-se, o título é Il Privilégio, o título é duro, né? Il Privilégio de la Servidumbre, é uma inspiração que eu encontrei em um livro de Albert Camus, o escritor francês, que dizia assim, a classe trabalhadora imigrante em la Argelina, onde eu trabalhava, ou na França ou em outras partes, só tinha vacações, sofria um acidente de trabalho e tinha que parar de trabalhar para se tratar. Mira, isso não é vacações, isso e diz Albert Camus, é o privilégio da servidumbre. Hoje, a realidade desses trabalhadores em Brasil, e eu tenho certeza que acá também é parecido, são jornadas ilimitadas. 6, 8, 10, 12, 14, eles dizem, vamos trabalhar até cumprir a nossa meta. Né? Então, o que se passa? O mundo digital, com os algoritmos e a inteligência artificial, que poderia permitir que nós outros, inclusive os periodistas, os professores, médicos, enfermeiras, enfermeiros, trabalhássemos menos tempo, com jornada menor, para viver melhor, estamos trabalhando como loucos muito mais
porque um grupo está se enriquecendo à custa do empobrecimento generalizado da classe trabalhadora. E último ponto, por exemplo, quando estou na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, quem são os entregadores, para citar esse exemplo? São os imigrantes, aqueles que não têm a legislação protetora do trabalho. Claro. Acá, quem são os repartidores? São aqueles jovens que conseguem comprar uma moto e vão trabalhar como loucos para tentar sobreviver. Há algo de estranho no reino de la Dinamarca. Mire si se sindicalizan los inmigrantes, doctor. Miren si se sindicalizan los inmigrantes, ¿no? Sim, sim. Há experiências, não é simples, mas isso é muito importante. Na Itália existe, por exemplo, um sindicato chamado Sicobas, né? Que sua atividade principal é tentar organizar os trabalhadores da logística. A logística é tudo aquilo que existe numa cadeia produtiva de valor, que empieza produzindo na China ou na Ásia e acaba por vender o produto na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, em Brasil. E como fazer? É preciso organizar, porque o imigrante, seja homem ou mulher, mais jovem ou menos jovem, tem a sua especificidade cultural. Não é e muitas vezes sofre a xerofobia, o ódio do nacional que teme a presença do imigrante. Então, não é um cenário simples para o mundo do trabalho, por isso eu caracterizei, é uma contradição, é o privilégio da servidumbre. Esta é a realidade, mas as lutas começam a cambiar essa situação. Posso dar um exemplo muito rápido. Sim. Em Portugal, por exemplo, o Supremo Tribunal de Portugal reconhecer que esses trabalhadores e trabalhadoras são empregados e empregadas com direitos. A União Europeia, em maio de ano passado, determinou como orientação que os estados da União Europeia que tenham plataformas, e todos os têm, devem partir do pressuposto, primeiro, de que são trabalhadores, portanto, com direitos. E dois, o algoritmo, os trabalhadores, as trabalhadoras, seus sindicatos ou seus organismos têm que ter acesso aos dados dos algoritmos, porque não é possível morrer em cima de uma moto porque tem que correr como louco para fazer as entregas. Esta é a realidade do mundo do trabalho e há uma indicação do privilégio da servidumbre. A edição argentina agora é um pouquinho mais atualizada, mas já publiquei esse livro de Brasil e em muitos outros países também. Se nós outros não nos organizarmos, todos nós outros seremos trabalhadores uberizados e sem direitos. Não é possível aceitar isso em pleno século XXI, não é possível. Doctor, créame, un placer poder conversar con usted, ojalá lo podamos hacer con más asiduidad. Y bueno, brindo por nuevos libros, ¿no? que nos ayudan a pensar que de eso se trata la vida, ¿no? Y nuestro oficio, al menos, de ser un nexo, un instrumento, una herramienta para ayudar a pensar. Sim, muitas graças. Foi para mim um prazer também fazer essa entrevista com vocês. E há que discutir muito porque está em a questão fundamental é a dignidade do trabalho e de que país e de que sociedade nós outros queremos. Muitas graças, um abraço, hasta uma próxima vez. Gracias, buen retorno, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buen día. Bueno, hemos conversado con el doctor Ricardo Antunes. Él es doctor en sociología, ampliamente conocido en el mundo del trabajo especialmente, es un número 1 en ello, así que fue un placer poder escucharlo. Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. Recuperamos el valor de nuestro patrimonio como nunca antes en la historia de la UNR. Trabajamos con un enorme esfuerzo para garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio en todas las facultades, escuelas y dependencias. La universidad es de la